Bom, eu sou colombiana, eu moro aqui no Brasil já faz alguns anos e, bom, eu cheguei aqui na UFRN o ano passado. Eu conheci a Laura através da Carolina Brito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que esteve aqui visitando o Instituto Internacional de Física. E ela me colocou em contato com Laura, porque nós duas tínhamos questões relacionadas a interesse de entender por que são poucas mulheres na ciência e por que muitas das mulheres, mesmo depois que elas entram, elas acabam saindo. Bom, então, um dos problemas principais pelos quais as mulheres, as meninas que estão estudando algum curso de exatas e não se sentem confortáveis, etc., é com essa dúvida ou esse sentimento de que elas não vão poder ensinar ou estar lá numa posição, digamos, de poder de alguma maneira, né? A ideia é que nós queremos empoderar as meninas para que elas percebam que elas podem. Nós somos todas mulheres na equipe porque nós queremos também ter essa identificação feminina. E antes que elas conheçam Newton e Einstein, elas conhecem a gente, assim. Então, a primeira referência dessas crianças de cientista somos mulheres brasileiras, colombianas, né? As crianças, principalmente as meninas, pensam que elas podem também porque elas veem a gente e falam: eu poderia ser a Gabriela quando eu crescer, eu poderia ser a Rafaela quando eu crescer. Eu fiz uma pergunta só o que eles poderiam conhecer de profissões, né? Nem sem dizer menina ou menino. A princípio eles fizeram uma divisão de que meninas eram cozinheiras, faxineiras ou coisas da realidade deles, mais próximas. Pessoas que eles conheciam de trabalhos que faziam. De repente algumas meninas já disseram não, pode ser médica, pode ser... E elas foram citando muitas outras profissões até o ponto de que as meninas mesmo disseram não, e pra que isso não? As meninas podem ser o que elas quiserem, assim como os meninos. Então, foi uma surpresa a princípio, porque numa fala inicial houve uma diferenciação, mas depois as próprias meninas tomaram a frente e disseram, não, eu posso ser o que eu quiser. Nós duas tínhamos questões relacionadas a interesse de entender por que são poucas mulheres na ciência e por que muitas das mulheres, mesmo depois que elas entram, elas acabam saindo, né, e não continuam. Conversando com as professoras e indo lá, ficou muito claro que não só as meninas têm dificuldades de achar que elas podem alguma coisa, mas também os meninos. Porque, de fato, o que acontece no Brasil, esse apartheid, é que as crianças, quando elas vêm de regiões e famílias que não têm tanta condição financeira, sendo homem ou mulher, elas não têm chances, né, na vida. E quando elas são mulheres, os estudos mostram que menos ainda. Então, assim, se os meninos acham que eles não dão conta, as meninas têm certeza. Bom, as crianças aqui, a perspectiva delas é do querer ser, né? A gente tem um trabalho que elas fazem um livro e nesse livro tem uma biografia que eles mesmos escrevem com a ajuda dos familiares. Então não tinha ninguém assim querendo ser algo voltado a física, cientista, é muito longe do cotidiano dele. As meninas se saíram muitíssimo bem, porque nós separamos, fizemos só com as meninas no primeiro momento e elas ficaram separadas, separamos os meninos das meninas. Os meninos foram fazer uma outra atividade para que eles não ficassem ansiosos e as meninas ficaram na sala, então a gente fez todos os experimentos que nós selecionamos somente com elas. A gente não vai lá com o objetivo único de tratar como as meninas. Então é muito importante que os meninos compreendam que eles também têm total possibilidade de entrar em uma universidade, de ter acesso à ciência. A gente tenta ao máximo facilitar a nossa comunicação científica para as crianças, para fazer com que elas entendam de maneira mais lúdica possível a linguagem científica a partir dos experimentos. E nosso público-alvo são as meninas. Ele chupa, a água já tá entrando. Isso, água, olha! Esses experimentos
pra gente, né, que adulta é uma coisa simples, mas pra elas é uma coisa encantadora, assim. Elas ficam, uau, como foi que isso aconteceu? Elas ficam muito curiosas mesmo, né, que é o que a gente fala pra elas. Pra uma criança ser cientista, ela precisa ser curiosa, e elas ficam realmente muito curiosas e ficam muito admiradas com o que a gente faz. E a gente se sente um pouco mágico num palco, fazendo uns truques pra elas, mas aí a gente vai explicar que tem uma explicação para isso e que elas, se um dia quiserem, podem ajudar a desvendar ou a estudar como é que acontecem essas coisas que a gente está mostrando para elas no dia. Bem, no primeiro dia nós fazemos experimentos com as meninas, né? Só com elas. E os meninos, eles estão fazendo também outra atividade, com membros da equipe também. Só que essa atividade não tem, digamos, a ver com ciência, não tem essa linguagem científica, de alguma maneira. E no dia seguinte nós misturamos meninos e meninas e são as meninas que vão transmitir o conhecimento. Então elas ficam nessa posição, certo? Que elas normalmente não têm. Empoderadas. Exato. Então elas se sentem muito bem e é uma coisa que nós conseguimos ver realmente. Assim, a atitude delas é completamente diferente. Mas isso tudo foi crescendo junto com as monitoras e com as próprias professoras, que foram muito incríveis, porque a gente nunca tinha trabalhado com criança e elas foram, a gente ia perguntando, o que vocês acham dessa ideia? Vai funcionar, não vai funcionar? Qual que é a melhor forma de dividir a turma? Né, qual a melhor forma de agir? E elas deram muito tempo e energia também para o projeto. Elas não só esperaram a gente aparecer, elas realmente participaram. E foi também, para mim, eu acho muito importante, as nossas, eu e a Laura, a gente é de uma geração e as monitoras, obviamente, de outra. E elas tinham ideias muito criativas também, que a gente não tinha, né, a gente não teria pensado sozinho. Então, assim, acho que a equipe toda foi super legal trabalhando junto, pensando nessas coisas. O que a gente pode trazer aqui, essa imagem, como a gente vai falar com a criança. Eu quis ser professora porque eu gostei do que uma professora fez, um trabalho bacana quando eu tinha 7 anos. Persegui esse sonho. Eu acredito que essa experiência tenha gerado esse desejo que eles queiram perseguir. E mais tarde vocês podem cruzar com eles na UFRN ali ou em outro lugar, entendeu? Muito bom isso aí, porque realmente é uma semente. Eu acredito que tenha acontecido algo dentro de cada um com esse tempo que aconteceu esse projeto. Perfeito. Como é que foi quando você ensinou para os seus colegas na sua sala? Eles gostaram. Eles gostaram? E você gostou? Ficaram felizes? Me diz uma coisa, o que é que você quer ser quando você crescer? Cientista? Quando é que você teve essa ideia de ser cientista? Porque eu vi que ela fala coisa muito legal. Nós tivemos uma estratégia, digamos, para falar mais sobre isso com a Duda, que é a nossa imagem do projeto. Aí a Duda é a que como que personifica uma criança que ela quer ser cientista, que ela é cientista já de fato, porque é uma menina muito curiosa, né? E então, no caso, eu faço experimentos no meu laboratório. Meu laboratório é a cozinha da minha casa. Por quê? Porque na cozinha você encontra todo tipo de químicos, realmente, porque você vai ter um monte de coisas, substâncias, etc. na casa. Vai ter materiais também. A gente, os experimentos que fazemos nas oficinas, elas incluem materiais muito simples, copos de vidro, papel, água, velas, coisas que elas facilmente vão conseguir. E eu acho que é uma relação bem subversiva, porque tem essa coisa de lugar de mulher na cozinha, e a gente transforma essa cozinha num laboratório de ciências. Então, o lugar da mulher é a ciência, o laboratório científico.